Oi, gente linda! Como vocês estão, hein? Hoje eu vou ensinar uma coisa muito legal. Eu vou falar pra vocês alguns sintomas de depressão que não são óbvios e as pessoas geralmente não detectam. E se você entender que você tem esses sintomas e que você tem depressão, daí eu vou te ensinar mais ou menos o que você faz. E daí em outro vídeo eu explico melhor. Sintomas de depressão que não são óbvios. Tcharam! O primeiro é você ter distúrbios alimentares. O seu corpo está te mostrando que tem um problema e funciona mais ou menos que nem eu expliquei no vídeo anterior. A energia precisa fluir direitinho, de dentro para fora, de fora para dentro, em um ciclo harmonioso. Quando não está harmonioso, dá ruim, dá muito ruim. E um distúrbio alimentar é um sinal de que está dando muito ruim, tá? Então, basicamente, eu não gosto muito de tratar as coisas como se fosse sempre uma patologia. Eu gosto de tratar como se fosse, tipo, um machucado que precisa ser curado. Senão a gente se pega nessa de ficar muito viciado em doença e pensando coisa ruim. Não é bom pra cura isso. Então, assim, quando você tem um distúrbio alimentar e você come demais ou você não come nada, isso é o seu corpo energeticamente falando assim, cara, o ciclo de energia não tá fluindo do jeito que deveria fluir, tá tudo errado, tá tudo embolado, você precisa dar um jeito nisso. Bulimia, por exemplo, quando você come e vomita o que tá no seu corpo, é o seu corpo tentando falar. É falando assim, eu preciso pôr pra fora alguma coisa que não tá saindo. Pelo amor de Deus, eu preciso pôr pra fora isso e eu não tô conseguindo. Então, como você não abre a boca pra falar, pra expressar através da voz, o seu corpo põe pra fora através de comida, bile, tudo aquilo que você botou pra dentro do seu estômago. Por quê? O estômago é o órgão responsável por transmutar raiva. Transmutar significa pegar uma emoção e transformar ela em outra coisa. A raiva é o que a gente usa para passar de fase, para sair de um problema, encontrar uma solução, fazer uma coisa nova. Então a raiva é a emoção responsável por mudança e o seu estômago é responsável por impulsionar essas mudanças, energeticamente falando. Por isso que pessoas que são muito nervosas, muito controladoras, muito resistentes, têm problema com ferida no estômago, gastrite, refluxo. Tudo isso é raiva acumulada, controle e ansiedade, resistência e, acima de tudo, a incapacidade de falar sobre as próprias emoções. Então você tenta controlar aquilo que está vindo para que não te pegue desprevenido, para que aquilo que você está guardando dentro não saia sem querer. Tipo, sabe, ups, escapuliu. Então você segura aquilo dentro de você e não consegue falar. O que acontece? Quando você é obeso, por exemplo, você está comendo as suas emoções, porque você não consegue botar elas para fora. Bulimia é quando você está vomitando aquilo que você gostaria de falar. Seu corpo está numa tentativa desesperada de obrigar você a falar. E quando você tem anorexia, privando o seu corpo de comida, é porque existe alguma falta, existe algum buraco dentro de você tentando ser preenchido e o seu corpo está tentando te mostrar, tipo, esse buraco negro, esse vazio dentro de você, ele não está só no seu corpo físico, está na sua alma também. Então o seu corpo se recusa a sentir raiva, se recusa a criar mudança, se recusa a falar, a sentir, porque ele está tipo te mostrando desesperadamente que você não está escutando bem. Então esse é um sinal muito clássico, distúrbios alimentares. Outra coisa que é muito clássica e ninguém fala a respeito disso é quando a pessoa não tem higiene pessoal. Tipo, a pessoa para de querer tomar banho, para de querer escovar o dente, para de querer andar com a roupa limpinha, se ela tá suada, grudenta, pra ela isso não é desconfortável. Quando ela tá com a mão, sabe quando a pessoa come, por exemplo, batatinha frita e fica com a mão toda oleosa? Uma pessoa que não tem depressão vai sentir assim, putz, tá sujo, vou lavar a mão. Ela não vai ficar desesperada pra lavar a mão e ela também não vai ficar tipo, ah, tudo bem, eu posso limpar aqui na calça, sabe assim? É diferente. Quando você tá curado, você fala assim, putz, não vou conseguir dormir sem tomar um banho, não vou conseguir fazer as coisas sem escovar meus dentes, eu preciso estar limpinho, estar organizado pra falar com as pessoas. Ah, tem uma outra coisa muito importante, nossa, muito importante. Quando a pessoa tá revoltada, furiosa, agressiva, dando patada em todo mundo, isso é um sinal claro de depressão, querendo se mostrar de uma forma não vulnerável, porque chorar, às vezes, para as pessoas, especialmente para homens, é muito vulnerável. Então, o que as pessoas fazem? Eu vou explodir de raiva para não mostrar que eu tô triste.
E aí eu vou ficar como tipo um machão raivoso que bate de frente com todo mundo, sabe? Uma outra coisa, perda de memória. Pessoas que têm depressão esquecem o que aconteceu no passado, mas tipo, não esquecem só as coisas ruins, esquecem tudo, porque seu corpo não é seletivo, tipo, isso é bom, isso é ruim. Seu corpo simplesmente tem memória ou não tem, pode ser boa, pode ser ruim, não interessa, porque você é que significa as suas memórias. Então o que acontece? Quando você tá muito triste, tem muita coisa guardada dentro, o seu corpo faz assim, bum, e fecha você com uma armadura e você não consegue lembrar de nada. Você não consegue lembrar de momentos da sua infância, do que os seus filhos fizeram, do que os seus pais fizeram, você não lembra de nada. Então, já fica aí pra vocês a dica. A próxima coisa é quando a pessoa repete as coisas 370 mil vezes. Quando a pessoa repete, e ela não consegue parar de repetir. Você vai ficando irritado porque ela tá repetindo e não para de repetir. Isso significa que ela tá muito deprimida, tentando processar aquelas emoções. Muitas vezes quem repete muito e não consegue sair da repetição fica presa no passado pra sempre. Então é importante você repetir até você conseguir digerir aquela informação. A hora que você digerir, explode de raiva e muda a emoção, e muda você ressignifica o que você está sentindo. Uma que eu acho que é um pouco óbvia, mas talvez um monte de gente não saiba, porque eu vejo que hoje em dia as pessoas acham que sabem muito sobre as emoções, mas é todo mundo emocionalmente constipado. Então, tipo, uma coisa que é bem óbvia, mas talvez você não saiba, e se você não souber, isso não é um problema de jeito nenhum. É importante que agora você vai saber. Tipo, maravilhoso. Trocas de humor. A pessoa que, assim, sabe quando tá tudo bem e de repente a pessoa muda completamente, ela fica muda, ou ela explode, ou ela começa a chorar, ou ela começa a ser grossa, ou ela começa a ser passivo-agressiva e descontar todo o nervoso dela em você, tipo, isso é um sinal de depressão, assim, mano do céu, é claríssimo. O próximo é quando a pessoa tá com a respiração fraquinha. Sabe quando a pessoa, de repente, tá quase em apneia e ela faz assim... E puxa o ar todo pra dentro, mas quando isso acontece com muita frequência, tipo, quando a gente tá relaxado, dormindo, tal, é normal isso acontecer, a respiração diminui e de repente o seu corpo dá uma puxada de ar para os seus pulmões se encherem de novo bastante. Mas quando a pessoa faz isso o tempo todo, com muita frequência, é um sinal muito claro de depressão. E é importante ficar de olho nisso, porque muita gente que tem esse tipo de depressão é quem tem a depressão silenciosa, aquela que ninguém consegue ver, que a pessoa é toda felizinha e disfarça bem os sentimentos e daí chega em casa e tá pra morrer, sabe? É importante saber disso para você saber o que tá acontecendo com as pessoas à sua volta e inclusive talvez você esteja deprimido sem saber. E por último, que eu também acho que é bastante óbvio, mas enfim, quando a pessoa tá desesperada para chamar atenção, é um sinal muito claro de depressão, quando a pessoa está tentando processar alguma coisa do passado e, na verdade, equilibrar uma coisa do passado com algo do presente. A pessoa está tentando fazer você dar energia para ela tapar um buraco feito no passado. Então, por exemplo, na escola, aquelas pessoas que são super populares, que fazem bullying com todo mundo, que falam como se elas fossem melhor que todo mundo, que tem 14 anos e parece um adulto de 45... essa pessoa você pode ter certeza que tem muita mágoa guardada dentro dela. Porque, na verdade, quando você tá de bem com você mesmo, você não precisa da atenção dos outros. Os outros dão atenção pra você simplesmente porque as pessoas querem estar com você porque você tem boa energia. Mas você não precisa pendurar melancia no pescoço pra pedir atenção, sabe? Então é importante ficar de olho nisso. Muitos jovens que estão deprimidos fazem isso, deprimidos fazem isso. E hoje essas foram as minhas dicas, eu espero que isso ajude muito vocês. A gente se vê semana que vem. Com muito amor, a Bruxa de Capa.